Buenos dias, buenas tardes, buenas noites. Qualquer horário que você esteja me vendo, aqui é a professora Amanda Toscano, professora de língua espanhola, do Núcleo de Ensino de Línguas NEL, da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Esta aula é dedicada ao nível 1, à unidade 8 hoje, que nós vamos estudar. Na unidade 8, aborda alguns temas, de construções frasais, de como você faz para convidar ou propor algo para alguém. Em espanhol, convidar é invitar. Em espanhol, convidar é invitar, com la V. E como que você faz para propor algo? Propor em espanhol é proponer. O verbo poner é pôr. Proponer é propor. Proponer. De acordo? Então, como que eu faço para convidar, né? Vienes a cenar esta noite. Outro exemplo que nós temos. Vamos al cine sábado. Outro exemplo que nós temos. ¿Por qué no pasas el fim de semana com nosotros? Invitar, proponer algo. Vienes a cenar esta noche. Vamos al cine sábado. ¿Por qué no pasas el fin de con nosotros? Você está convidando, você está propondo alguma coisa, cinema, jantar, fim de semana. Então você está propondo, estás invitando. Invitar é convidar. Proponer é propor algo. Então são maneiras como você pode convidar ou propor alguma coisa para alguém. Cenar, almoçar, ir a cine, ir al parque, passar el fim de semana, que você também pode falar el fim de, tá? Invitar ou proponer. Agora vamos para outras construções. Concertar uma cita. Trocar de caneta aqui, tá, gente? Concertar uma cita. Concertar uma cita. Concertar é no sentido de marcar. Uma cita é um encontro, um compromisso, um programa com alguma pessoa. Concertar uma cita. Então agora vamos ver aqui. Quedamos, ficamos. Mañana a las 10. Aí depois, nos vemos, temos outro exemplo. Esta tarde. Después, ¿por qué no comes en casa? ¿Por qué no comes em casa? E como que você faz para recusar o convite, tá? Recusar, rechazar na invitação. Rechazar, tá? Rechazar a invitação é recusar o convite. Como que você faz para você responder a pessoa? No puedo. Es imposible. Esta noche no puedo. E se fosse para você aceitar o convite? Tá? Sí. Perfeito.
Tem maneiras de você recusar e dizer sim para o convite. Então, concertar uma cita, quedamos mañana a las 10? Nos vemos esta tarde? ¿Por que não comes em casa? Aí você quer rechazar a invitação. Não puedo. É impossível. Esta noite não puedo. Se você quer aceitar o convite, a invitação, aceptarla, sim. Perfeito. De acordo? Vale, turma? Então, agora nós vamos para outra parte agora, que se diz respeito ao léxico da nossa unidade 8. Ao léxico da nossa unidade 8. É sempre bom, gente, às vezes a gente acha que esses vocabulários, essas palavras que nós vamos aprendendo durante as lições, as unidades, no caso do nosso livro didático, Nuevo Ben, livro didático da editorial Edelsa Didascalia, que é uma editora da Espanha. Porque quando a gente aprende uma língua estrangeira, quanto mais for crescendo, for aumentando o número de... Você começa lá na unidade 1, né? Na primeira aula. Você aprende ali 6 palavrinhas, 3 verbos. Unidade 2, você aprende um pouquinho mais. Unidade 3, mais 4. Quanto maior vai ficando seu vocabulário, mais condições de você ter fluidez. Fluidez é fluência em língua espanhola. Você não fala que é fluente, já expliquei isso para vocês. Você fala que é fluido. Eu sou fluido em espanhol. Por quê? Porque quando você vai se comunicando com uma pessoa que é nativa, você vai querendo falar com ela. Os assuntos vão surgindo. Você pode falar de política, turismo, gastronomia, roupa, filosofia, literatura, gastronomia, trabalho, economia. Você pode falar de qualquer assunto com qualquer pessoa. Isso na nossa língua já é assim. E quando você vai falar com uma pessoa que não é da sua língua, no caso o espanhol que nós estudamos aqui, você vai falar com a pessoa. Então, quanto maior for o seu vocabulário, você vai conseguir se expressar, se comunicar. Então, às vezes você acha até que é um vocabulário insignificante, você fala, para que eu vou aprender esse jogo de palavras, esse punhadinho de palavras, mas às vezes é necessário. Na unidade 8, tem um vocabulário que é o vocabulário de meses. Tá? Parece que é meio bobo, mas muito brasileiro fala portunhol, fala janeiro, fevereiro. Então, isso aí não existe, tá, gente? Então, los meses. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, setembro, outubro, novembro, diciembre. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, outubro, novembro, diciembre. Não é dezembro. Diciembre. Percebe que parece um pouco com os números, né? 12, 16, 17, 18, 19. Lembra dos números? Olha como as coisas parecem que tem muita similaridade no espanhol. A língua tem conexões, tem maneira de se comportar, tá? Então, vamos agora para os... como é que fala? Esqueci agora. Horóscopo, né? Os signos. Aí, deixa eu lembrar aqui. É porque eu não sei de cabeça signo, qual mês, qual é. Áries, eu não sei qual que é o mês que é cada signo. Aí temos Tauro, Gêmeos, Câncer, Leo, Virgo, depois qual? Libra, Escorpio,
Sagitário, Aquário, sem acento, tá, gente? E com C. Aquário y Piscis. Entonces, los meses del año: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, novembro, diciembre. Agora o horóscopo: Áries, Touro, Géminis, Câncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitário, Aquário, que é sem acento e é com C, não é com QU, e Piscis. Horóscopo e los meses, né? Vai que você precisa falar da sua data de aniversário, a pessoa que você tá paquerando, qual que é o seu signo, né? Você tá por aí na Argentina, no Chile, no Peru, na Espanha. O paquera quer saber quando você nasceu, qual que é o seu signo. Nunca se sabe, né? Vai que acontece esse tipo de questionamento. Aí você tem esse vocabulário, tá bom? Agora vamos lá. Nós temos na língua espanhola, assim como nós temos na língua portuguesa, as locuções verbais. O que é uma locução verbal? É quando nós temos dois verbos juntos, um principal e um verbo auxiliar. Na língua espanhola, isso é chamado perífrasis verbal. É chamado de perífrasis. Perífrasis verbal. É a locução verbal na língua espanhola. Perífrasis verbal. Então, nós temos uma perífrase que é verbo tener, mas que, mas verbo em infinitivo. Tener, mas que, mas verbo infinitivo. Ela é uma perífrase já usada quando você quer dizer alguma coisa que é obrigação, que você tem que fazer. Então, como que você faz? Yo tengo, tú tienes, usted, ella, él tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis e ellos tienen. Aí pode ser qualquer verbo. Estudiar, adelgazar, comer, trabalhar, pagar. Então, é uma perífrasis verbal, uma locução verbal. Aqui tem o verbo auxiliar, o verbo tener, que, a conjunção que, e o verbo no infinitivo, quando indica obrigação. Yo tengo que, tú tienes que, usted, ella, él tiene que, nosotros tenemos, vosotros tenéis y ellos, ustedes, tienen que comer, adelgazar, emagrecer, trabalhar, pagar, vivir, tá? Então, é uma perífrase verbal que indica obrigação. Verbo tener, mas que, mas verbo em infinitivo. De acordo? Vale, vale? Tranquila essa perífrase verbal. É uma das perífrases verbais mais conhecidas da língua espanhola e também é uma das mais fáceis de usar e ela é muito usada, tá? É muito tranquila essa porque tem umas que são mais complexas, tá? Mas a gente vai chegar lá. Agora vamos para outra perífrase verbal. É formada por verbo estar no presente, mas verbo principal no gerúndio. O que quer dizer isso? Uma ação que está em desenvolvimento, que está acontecendo agora. Uma ação, uma acción que está em desarrollo.
que está em desenvolvimento, está acontecendo agora, está em desarrollo.